Valendo a 19ª rodada da Série B, o Curitiba tem pela frente o Amazonas. E ainda que o aurinegro amazonense não esteja apresentando um futebol tão imponente à altura do seu mascote, a onça, a fera, o maior felino das Américas, o Curitiba não se deve deixar levar pela aparência de um jogo já ganho. Né? Por mais que o adversário não seja um adversário difícil, e é muito mais provável uma vitória, de toda forma o Curitiba não pode considerar como um jogo ganho, um jogo simples. Até porque, né, quem acompanha a Série B sabe que todo jogo é um jogo muito disputado. Né? Não importa qual for, não importa quais são os times que estão se enfrentando. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre esse confronto, que encerra o primeiro turno da Série B, e eu vou falar também um pouco sobre a situação da tabela atual, já avisando um pouco essa esperança, essa expectativa, essa perspectiva para o retorno à Série A. Vou começar pelo local, data e horário do jogo. Né? Couto Pereira, domingo, 4 da tarde. Para aqueles que são amantes do futebol, sabem que, né, esse dia e horário é um dia, eles são consagrados ao futebol. Né? É basicamente o dia e horário da semana que todo mundo espera para poder assistir um jogo de futebol. Ainda que, né, vários jogos nesse mesmo horário disputem um pouco a atenção, né, dos torcedores, de toda forma, né, o Curitiba não poderia esperar melhores condições para encerrar o primeiro turno da Série B, pois ele vai poder contar com uma grande presença da sua torcida, que muito provavelmente estará em peso no Couto Pereira para apoiar o Curitiba, e que muito provavelmente estará esperando uma apresentação que tire um pouco aquele sabor deixado pela goleada tomada pelo Paysandu no último jogo que foi realizado no Couto Pereira. Né? Então, eu acho que eu aponto como, né, esse é o primeiro ponto em que o Curitiba deve tomar um certo cuidado em relação a esse jogo, que é o aspecto da ansiedade, que eu acho que é um aspecto que talvez por muito tempo esteve muito bem controlado, né, dentro do time, no elenco e talvez até pela própria torcida, mas que nesse confronto contra o Paysandu, né, que resultou no 5-2, se perdeu um pouco a medida, assim, dessa, né, se perdeu o controle mesmo da ansiedade. Tanto que, apesar do Curitiba ter empatado contra o Atlético, né, voltou a pontuar depois da derrota no meio dessa semana, e fora de casa, né, que eu acho que é um resultado muito, muito válido, vale pontuar que, bom, teve um gol anulado, e apesar de ser, né, coxa branca, eu acredito que esse gol foi muito mal anulado, né, contra o Atlético. O resultado final era para ser 2-1, ou poderia ter sido 2-1, né? E o próprio fato do Curitiba levar a virada, ainda que o gol não tenha valido, ter levado a virada no final do jogo, da forma como levou, né, foi uma besteira de uma bola defensiva que ficou sapecando na área, e ela sobrou
pro atacante do Atlético sem nenhuma marcação para simplesmente cabecear para dentro do gol, eu acho que demonstra um certo nervosismo do Curitiba que ele deve ser controlado, né? Deve ser retomado esse nervosismo, principalmente na parte defensiva, e que vale ser considerado ainda mais um jogo tão importante como esse, né? O Curitiba precisa ganhar contra o Amazonas, né? Ainda mais se ele quiser, no mínimo, se manter em segundo lugar, pois o Novo Horizontino alcançou o Curitiba em número de pontos, ambos têm 34 pontos, o Curitiba está à frente pelo número de vitórias a mais, né? E bom, eu vou falar um pouco sobre essa questão da tabela um pouco depois. Antes, né, voltando a essa questão do confronto, falando um pouco sobre o Amazonas não é um time, não é um time tão, como eu falei anteriormente, não é um time tão imponente, né? Ele tem a terceira defesa mais vazada do campeonato, então, né, dá para observar que ele tem uma, uma, uma não só uma dificuldade de marcação, principalmente uma dificuldade na marcação no meio campo, que deveria ser explorada pelo Curitiba, mas também uma certa incapacidade de impedir que o time adversário chegue ao ataque, né? No jogo contra o Paysandu no meio de semana, que acabou em um empate, em alguns momentos, mesmo com um a mais, o Amazonas levou contra-ataques do Paysandu, que quase resultaram no gol. Teve uma bola na trave do Diogo Oliveira, que quase resultou num 2-0. E se tivesse entrado ali, teria acabado o jogo muito provavelmente. O Amazonas não conseguiria reagir. Pouco tempo depois, o Amazonas, né, pressionando o Paysandu, acabou conseguindo um empate e acabou no 1-1, ainda que tenha tido oportunidades dos dois lados, né? Mas o que eu quero mostrar é que, principalmente no segundo momento do jogo, o Amazonas tende a diminuir um pouco a intensidade do seu jogo, né? É um time que tem uma certa limitação física e que sofre muito, principalmente com contra-ataques. Não consegue fazer esse acompanhamento de marcação em contra-ataques velozes, o que pode ser um fator a favor do Curitiba, que em alguns casos consegue montar bons contra-ataques para marcar o gol. E além disso, né, vale pontuar que o Amazonas também é um time pouco eficiente nas suas finalizações, né? É um time que só tem um gol de fora da área nesse campeonato. E por mais que ele não seja um time que venha fazendo muitos gols, ele tem apenas 2 gols a menos que o próprio Curitiba, né? Então isso, na verdade, demonstra um pouco também o quão ineficiente por vezes o Curitiba acaba sendo nos seus ataques, né? Tanto que o artilheiro do Curitiba na Série B é o Josué, número 10, que é meio campista, não é atacante, e eu acho que não tem nenhum atacante, se eu não me engano, não tem nenhum atacante do Curitiba com mais de 2 gols nesse campeonato. O que é preocupante, né? Eu acho que é um outro fator que deveria ser trabalhado, que precisa ser trabalhado, principalmente pelo Mozart, talvez retomar um pouco a confiança dos atacantes, criar certas estratégias que facilitem a entrada deles, né, dentro da área, enfim, tentar fazer com que a bola circule mais na grande área da defesa adversária e
e tentar chamar mais esses jogadores para participar dessas jogadas, enfim, tentar uma infiltração ali também. Claro que às vezes a gente observa nos jogos, mas que acabam não desencadeando em gol. Outro fator que eu acho que seria interessante ser melhor trabalhado no jogo do Curitiba é a questão do meio-campo, né? O Curitiba com o Mozart joga sobretudo no 4-3-3, com dois volantes, né? Um meio-campista mais acentuado, que é o próprio Josué, e três atacantes. Mas muitas vezes se vê um Sebastião Gomes que acaba indo para frente para também, enfim, às vezes tem uma variação, né? Os dois volantes eles acabam, né? O Sebastião Gomes ou o Felipe Machado, né? Por vezes eles fazem um papel um pouco mais ofensivo e principalmente o Sebastião Gomes, né? E sobem para o ataque para auxiliar o próprio Josué nas jogadas. Eu não acho que seria o caso de mudar a forma tática de jogar, né? Substituir por um 4-4-2 ou né, um 3-5-2, enfim, ou qualquer outro esquema tático, porque é um esquema que tem dado certo, tem dado resultado, e eu acho que o time, né, conseguiu se encaixar muito bem nesse esquema. O problema é que eu acredito que podem ser feitas variações dentro do próprio esquema que possam facilitar principalmente o jogo no meio campo. Então talvez, né, manter os volantes ali na área central e tentar fazer com que um dos pontas, principalmente o Ronier, né, que é um ponta muito agudo, retorne um pouco para auxiliar nessas jogadas, ou talvez os laterais progredirem para o meio campo ao invés do volante ir até o ataque, enfim, né, eu acho que isso pode ser discutido, mas para tentar manter, né, quando o Curitiba tiver a posse de bola, tentar manter mais no meio campo. O que acontece, né? Eu acho que, né, principalmente nos últimos jogos, já há algum tempo, assim, é notável que o Curitiba tem um jogo muito concentrado na defesa, né, uma posse muito concentrada na defesa, e quando essa posse de bola passa para o ataque, o Curitiba tenta achar soluções muito rápidas, tenta se livrar muito rápido da bola. O que, né, tudo bem, às vezes melhor ser rápido e preciso. O problema é que não é o que tem se demonstrado. Assim. O simples fato do Curitiba ter apenas 19 gols na Série B demonstra que existe uma certa ineficiência do ataque, e o que manteve o Curitiba, né, o que levou o Curitiba a disputar as primeiras colocações no campeonato foi sobretudo a sua imponência defensiva, que acabou acabou caindo por terra no jogo contra o Paysandu, né? E que, se não tomar cuidado, vai cada vez mais tomar gols, e enfim, isso pode acabar resultando no não acesso à Série A. Bom, acho que isso é um pouco sobre o que eu poderia falar sobre esse confronto, né? Não fiz uma observação tão tática e precisa assim nesse confronto, porque eu acho que é um jogo que sobretudo mexe muito com o mental, né? Então tem que ter um pouco esse preparo mental dos jogadores. Talvez a única observação que eu faço, né, que certamente o Mozart não vai me ouvir, mas seria de talvez pensar na escalação
de um outro zagueiro no lugar do Maicon, né? Provavelmente o Guilherme Aquino, porque o Maicon já tem um cartão amarelo e eu acho que ele seria muito mais valioso contra o Vila Nova na próxima rodada, depois dessa, do que contra o Amazonas. Agora falando um pouco sobre a situação do Curitiba na tabela. Né? O Curitiba tem 34 pontos, está a 2 pontos do Goiás. O Goiás, né, nessa rodada, vai enfrentar o Remo, que é o quinto colocado, com 29 pontos, se eu não me engano. Isso, com 29 pontos. E, né, por mais que o Curitiba tivesse uma certa distância entre os demais colocados, né, da terceira posição em diante, com a derrota do Goiás pelo Novo Horizontino nessa última rodada, o Novo Horizontino colou no Curitiba, ambos têm 34 pontos, e além disso, né, a Chapecoense e o Remo têm 29 pontos, né, a Chapecoense em quarto colocado e o Remo em quinto. E se o Curitiba não tomar cuidado, né, ele pode acabar em terceiro colocado nessa rodada já. O que seria bem complicado, principalmente para o nível moral do Curitiba, que há poucas rodadas estava em primeiro lugar. Né? E aqui eu vou recapitular um pouco sobre a situação do Curitiba na Série B de 2021, que foi o ano do acesso para a Série A. Né? Naquele ano, o Curitiba terminou o primeiro turno da Série B em primeiro lugar. Né? O Curitiba esteve entre os primeiros 4 colocados desde a quarta ou quinta rodada, mais ou menos. Nesse ano, o Curitiba conseguiu ficar entre os 4 a partir da 8ª rodada, se não me engano. Então, se for olhar, né, pensando no último campeonato que o Curitiba conseguiu o acesso, nesse ano o Curitiba não vem fazendo uma série B tão eficiente, tão regular. Não, regular dá para dizer que sim, mas tão boa quanto daquele ano. O que, claro, né, por vezes não significa nada. Pode ser que, né, Curitiba termine o primeiro turno em terceiro colocado e seja campeão no final do ano. Mas a questão é que, principalmente num nível moral, é importante que o Curitiba se mantenha pelo menos em segundo colocado. Por isso que eu acho que esse jogo contra o Amazonas é tão importante. E que vai demandar, de fato, uma preparação mental muito, muito intensa dos atletas. Sobretudo pensando que, né, o último jogo que eles disputaram no Couto Pereira foi a goleada levada pelo Paysandu. Né? Então eu acho que é um pouco isso que eu tenho para falar assim, sobre o Curitiba e sobre a Série B. Né? Caso você queira ver, né, caso vocês queiram ver mais conteúdo sobre a Série B, sobre outros times da Série B, né, comenta aí. Você pode curtir ou não curtir o vídeo, se você quiser. Pode falar também o que dá para melhorar aí nos conteúdos. E se inscreva no canal. Enfim, é isso. Um abraço. Tchau, tchau.